O livro de hoje é Estrangeiro, é um romance da Bárbara Cartilander e se chama Kiss the Moonlight, mas foi traduzido aqui para o Brasil como O Príncipe Grego. Ele já foi publicado algumas vezes e essa edição que eu estou mostrando para vocês é a edição de 2004 e contém 128 páginas. A autora é a Bárbara Cartilander. Sinopse: ela acaba de conhecer o amor, mas está prometida a alguém que não conhece. Atena parte para a Grécia para se casar com um príncipe Iorgos, que ela também não conhecia. Como se os deuses do Olimpo conspirassem contra esse casamento arranjado, ela conhece em Delfos o aventureiro Orion, homem que pode mudar o seu destino. Perdidamente apaixonado por Atena, ele a pede em casamento. Mas como revelar a Orion que ela se refugiaria em Delfos para tentar esquecer que estava prometida ao príncipe grego? Teria forças para lutar contra tudo e contra todos por aquele amor que já apossara de sua alma? Só havia uma certeza: seu coração pertencia a Orion, e ela não estava disposta a passar a vida sem seu amor. O livro, ele conta a história de uma jovem chamada Atena, que é uma moça muito bonita e de família influente. Ela é inglesa, mas ela tem descendência grega, por isso que ela tem o nome, da deusa Atena. Ela é descrita como uma mulher muito bonita, ela é bem branca, ela tem cabelos longos castanhos e os olhos dela são azul, de um tom meio acinzentado, que lembra o mar. Ela é alta e magra e ela tem um nariz grande, fino e reto. Bom, a Atena, desde criança, ela foi criada com a avó dela e ela gostava muito de ouvir as histórias que a avó dela contava, principalmente sobre a Grécia. A avó dela contava bastante sobre o costume, sobre os deuses, sobre a aparência. A madrinha dela era americana e acabou falecendo sem ter filhos, deixando para ela uma fortuna enorme de herança. A avó dela é de origem grega e ela tenta resgatar essas origens através da neta Atena, combinando de fazer um casamento arranjado da neta dela, que já é de uma família influente inglesa, e ela ainda ganhou uma fortuna da madrinha dela, que é americana, ou seja, ela já era rica, ela ficou muito mais rica, e a avó dela tem muito contato na Grécia, e ela acaba resolvendo fazer um casamento arranjado da neta dela, da Atena, com um príncipe grego que se chama Iogo. A Atena era tão encantada pelos costumes gregos, pelas histórias dos deuses e tudo mais, que quando a avó dela falou sobre o casamento arranjado, ainda mais com o príncipe grego, ela aceitou assim na hora, ela não pensou em nada, ela aceitou e ela ficou muito feliz que ela iria morar na Grécia, Então, assim, ela pegou todas as coisas dela e foi fazer a viagem para a Grécia e, assim, super encantada com a paisagem, com as roupas, com a comida, com a ideia de se casar com um homem que era um príncipe. Então, assim, ela idealizava demais tudo aquilo, ela achava que seria um verdadeiro conto de fadas. Quando ela chegou, parecia tudo perfeito. Ela ficou, assim, encantada com a aparência das pessoas, com as vestes, com a comida, com todo o cenário. Então, assim, tudo que ela idealizava aconteceu, assim, quando ela chegou. Sendo que teve uma coisa que deixou ela muito incomodada, que foi a falta do noivo. Porque assim que ela chegou, ela achou que iria ser recepcionada por ele ou pela família dele. E, gente, não tinha ninguém lá, entendeu? Ela chegou como estrangeira e, assim, ela foi bem tratada pelo fato dela ser uma jovem fina, ser uma jovem com muitas posses e tal. Mas, assim, ela não teve nenhum tratamento especial e ela muito menos viu o noivo, que, por sinal, já estava sumido há dias. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. E detalhe, que ela ficou sabendo, através das pessoas comentando, que ele sabia que ela ia chegar e ele não deu importância. Ele fez essa viagem e ela chegou à Grécia e ele ainda não tinha retornado. Então isso deixou ela mais chateada ainda. Bom, com esse sentimento de tristeza e frustração que ela ficou, ela começou a se questionar
se casar assim, se era realmente o certo, sabe? Se ela realmente estava certa de se casar com um homem que ela não sabia quem era e que parecia que não estava dando a mínima para ela. Outra coisa também que ela acabou descobrindo, né, aos passados dos dias, que ela descobriu que eles estavam enfrentando problemas financeiros. Então ela começou a se questionar se esse casamento arranjado não era somente por questões financeiras, entendeu? E que talvez ele nunca se apaixonasse por ela, talvez ele só quisesse a fortuna que ela havia herdado. E então, por isso, ela decide viajar sozinha e escondida. Ela vai para um lugar chamado Delfos, que é onde tem um templo do deus Apolo. E lá ela fica sabendo, né, ela já sabia pelas histórias que ela ouvia da avó dela, que no templo, né, de Apolo se jogavam alguns oráculos para poder saber como seria o futuro, ter aconselhamento e tal. Então ela decidiu que iria para Delfos sozinha, ela não comunicou para ninguém, e aí ela fugiu para Delfos. Ela era uma mulher de muita fé, então ela começou a rezar para os deuses guiarem ela, e para quando ela chegar no templo, ela conseguir ter realmente uma resposta do que ela estava procurando, se ela devia se casar ou não. Ao fazer uma longa viagem a Delfos e chegar no templo de Apolo, ela se sentiu frustrada novamente, porque ela achou que ela chegaria num templo perfeito, como ela imaginava na cabeça dela, e quando ela chegou lá, eram apenas ruínas de um templo que existiu há muitos anos. Ela estava tão cansada da viagem que ela acabou adormecendo no campo. E um belo homem a acorda. Ela acordou um pouco assustada, né? Porque ela estava tão cansada que ela nem percebeu que ela estava dormindo ali no campo sozinha. Até que ela acordou, viu aquele campo, que era um lugar muito bonito, e se deparou com um homem grande e forte. E ele se chama Orion. E ele também acaba se apaixonando por ela. Ela fica super encantada com a beleza e gentileza dele. Eles acabam indo se hospedar juntos na cidade mais próxima, e eles acabam conversando bastante. Ele compara ela, né, com a beleza, ele compara ela com a deusa Atena, e ela acaba falando que realmente o nome dela é Atenas. Eles acham isso um pouco engraçado e tipo coincidência e tal. Mas ele fala que pelo fato dela ser jovem e ter um encanto muito forte, assim, uma beleza muito marcante, que apesar do nome dela ser Atena, ela se assemelha também muito com a deusa Afrodite. Eles chegam na hospedaria, se alimentam, pedem o quarto, né? Cada um fica no quarto separado e tal. Sendo que o inesperado acontece, gente. Um ladrão acaba invadindo um lugar que eles estão hospedados e sai roubando os bens de todo mundo. O ladrão ainda decide que vai ficar no lugar para poder se alimentar, porque ele sabe que ali naquela pensão tem uma cozinheira muito boa, e ele acaba sendo chamado assim a atenção pela beleza da Atena. Ele fica cismado com ela, e principalmente depois que ela abre a boca, ele vê que ela é estrangeira, entendeu? Porque ela fala com sotaque totalmente diferente deles. E ela chama muita atenção também porque ele percebe que ela é uma moça fina, tanto de aparência quanto assim de riqueza. Depois que ele rouba todo mundo que tá na pensão e se alimenta, ele decide que ele vai querer uma mulher aquela noite, e ele pega a Atena pelo braço, assim, tentando levar ela como se fosse uma coisa. O Orion, ele levanta assim da mesa super rápido, assim, sabe? Ofegante, assim, nervoso pela situação que ele tá vendo, e ele fala na hora pra largar ela, e que eles são casados, que por sinal eles são casados há pouco tempo, e que ela tá grávida, e pede pra deixar ela em paz. E na mesma hora ele olha pra Atena e manda ela subir pro quarto. Naquela mesma noite, horas depois, o quarto dela é invadido pelo ladrão, e ela vê, né, que ele tenta invadir o quarto. Quando ela vê que ele vai conseguir entrar pela janela, ela foge pela porta e sai correndo para o quarto do Orion. O que eles não esperavam é que o ladrão ia continuar cismado com ela e iria conseguir raptar ela assim que o Orion não tivesse prestado atenção nela. Afinal, eles não iriam ficar o tempo todo só dentro da pensão, né? A Atena, ela acaba sendo raptada e levada para um local de montanha,
O Orion acaba tentando resgatar ela e vai atrás dela para achar ela de algum jeito. Ela promete que dá tudo ao ladrão desde que ele prometa que não vai matar o Orion. O ladrão ri e diz que já tem muita coisa, que ele não precisa de mais dinheiro, porque ela tenta meio que comprar a vida do Orion, falando que ela é muito rica, que ela pode dar muito dinheiro para ele e tal, sendo que o ladrão não tá mais interessado em dinheiro, ele tá realmente querendo possuir o corpo dela, sabe? Então ele fica ali o tempo todo fazendo pressão psicológica nela, falando que é melhor ela querer, porque senão ele vai conseguir de qualquer forma, vocês já imaginam o que, né? E ela vai para um lugar totalmente assim, que só tá eles dois sozinhos, e ela consegue ver que o Orion tá se aproximando, e ele fala que se o Orion se aproximar mais, que vai matar ele. Ela fica tão nervosa que em um momento que o ladrão se distrai, ela acaba conseguindo empurrar ele e jogar ele de uma altura assim muito alta. Ele acaba caindo assim de um lugar muito alto, caindo numa parte assim de pedras, então ela vê que ele realmente com certeza morreu pela queda. O Orion finalmente consegue subir até o local que ela estava. Ele percebe que ela estava muito nervosa. Ele também está muito nervoso, com medo do ladrão ter feito alguma coisa com ela. E ela diz que não, que ela conseguiu se salvar. Eles se abraçam assim com muita força. E aí eles acabam se beijando assim com vontade, sabe? Todo aquele desejo reprimido deles finalmente matam aquela vontade que eles já estavam há muito tempo com aquele beijo de encontro. E ele não se aguenta e pede ela em casamento. Ela acaba não pensando e aceitando na hora o pedido de casamento dele, até porque ela tá muito apaixonada, encantada com ele, e eles acabam celebrando o casamento deles assim de uma forma bem simples, rápida e bonita, né? A filha da dona da pensão estava para se casar e por isso ela já tinha um vestido de noiva pronto, e aí ela acaba emprestando o vestido de noiva dela para Atena, que se casa com o Orion ali mesmo. Depois disso, eles fazem uma longa viagem até o reino. E é aí que a Atena descobre que Orion, na verdade, é o príncipe. E ela fica muito feliz. Não pelo status em si dele, pelo fato dele ser príncipe e tal, mas é porque ela não sabia como ela iria se desculpar com o príncipe ao ter sumido do nada e voltar, depois de uma viagem longa, voltar de outro lugar casada com um homem totalmente desconhecido. Fora que depois que ela se casou e ela estava fazendo a viagem de volta ao reino, que ela foi pensar nas consequências dos atos dela, de ter fugido, viajado sozinha, casado com um desconhecido, ela ficou com muito medo da reação do príncipe, né, com a recusa, e de como contaria para a avó dela, sendo que no final deu tudo certo, ao final ela acabou se casando com o próprio príncipe sem saber. E o nome dele, né, era um nome falso, ele se apresentou para ela como Orion, mas na verdade ele é o príncipe Iorgos. Bom, o livro em si é um livro muito fácil e rápido, né, de ler. Ele tem uma narrativa que prende a gente, assim, do início até o fim. A gente fica curioso com o que vai acontecer. O final só não é tão surpreendente, porque essa coisa do casal se apaixonar, sem saber quem eles são realmente, é uma coisa que com o tempo vai ficando clichê nos romances da Bárbara, porque eu já li outros romances dela e também tinham esse mesmo tipo de narrativa, sabe? Outra coisa também que eu acho bem legal é que as narrativas românticas dela é muito mais focado na vivência de experiências, né, que o casal tem no dia a dia para fazer com que os personagens se apaixonem. Não é aquela coisa de amor à primeira vista, viu e ficou apaixonado, não. Ela realmente monta ali toda uma base para fazer com que os personagens se conheçam e se apaixonem através do que eles veem no dia a dia, tanto pela aparência, né, que ela sempre descreve os personagens como muito bonitos, como também da questão do que eles vão passando juntos no dia a dia. E isso é uma coisa muito legal, essa questão de construção, porque tem muito romance que é super focado assim, que se conheceu, se viu pela primeira vez e já ficou apaixonado, ou então tem os livros também que é muito mais focado na questão física, na questão sexual, e mesmo tendo essa tensão assim, de você ver que os personagens têm atração, esse nunca é o foco dos livros dela. Então, para quem não tá querendo ler livro assim com a temática mais sexual, mas quer ler livro de romance, pode ler os livros da Bárbara Cartlander, super tranquilo,
que você vai ver que é um romance super leve, assim, que qualquer pessoa consegue ler, sabe? Uma classificação, assim, eu posso dizer até que é um livro de classificação, assim, livre, sabe? Crianças e adolescentes conseguiriam ler sem os pais se preocuparem. E é isso, se vocês continuarem gostando, eu vou continuar trazendo os outros romances dela. A coleção da Bárbara Castiglione é gigantesca. Esse já é o 4º ou 5º livro que eu trago dela aqui pra vocês. Então, assim, por isso que eu falei que eu já tô até me acostumando com algumas coisas de narrativa dela. Bom, espero que vocês tenham gostado do resumo do livro de hoje. Não esquece de dar like, se inscrever no canal para me ajudar, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo. E se vocês quiserem que eu traga resumo ou biografia de algum autor específico, é só deixar nos comentários. Boa leitura e até o próximo livro!